Hoje eu quero falar de alguns vilões, de apenas um vilão que paralisa o nosso propósito. Quero falar do medo. Nós sabemos que o medo, ele está ali nas 4 emoções primárias dos seres humanos, que é a tristeza, a alegria, a raiva e o medo. O medo, quando ele é em uma proporção menor, que você consegue controlar, lidar com o medo ele nos protege quando ele tem essa proporção menor, que é você atravessa uma rua, você olha para um lado e olha para o outro, porque você tem medo de ser batido por um carro. Então, o medo aí, ele até te protege, mas quando esse medo, ele se intensifica e ele chega a ser maior do que você e ele te paralisa diante de algo que você deveria fazer e você não consegue fazer, esse medo aí, ele já se torna patológico. Então, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser trazido para a consciência, para a gente entender de onde veio esse medo, que pode se transformar em uma ansiedade ou uma síndrome do pânico. A gente sabe que a síndrome do pânico é um medo exagerado, que a pessoa não consegue fazer coisas corriqueiras do dia a dia. E quando nós temos um propósito na vida, nós temos que entender quem é que está nos governando. Se é o medo, o paralisador de propósito, ou é Deus. E você precisa distinguir quais são as vozes que você tem ouvido. Porque eu falo para você que durante toda a minha vida eu fui paralisada pelo medo. Eu me lembro que quando eu entrei a primeira vez em uma universidade, eu paralisei. Porque na minha visão, eu não tinha capacidade de estar ali. Até porque o ambiente que eu nasci, que eu me criei, que eu me formei, foi tatuado em mim. Tu não é capaz, tu não pode. E quando a gente enfrenta algo novo, a gente tende a paralisar. Mas aí eu consegui, porque eu pedi o auxílio de Deus, pedi a ajuda do Espírito Santo, e Deus foi me capacitando a enfrentar. Cada dia eu enfrentava um medo diferente, e eu colocando Deus na frente, eu fui rompendo, eu fui vencendo. E uma das ferramentas para você trabalhar o medo, infelizmente, é pegar o medo, colocar no bolso e ir com medo mesmo. Ir com medo mesmo. Eu tô com medo, mas quem tá na minha frente é maior do que eu. A Bíblia vai falar aqui em Josué, no capítulo 1, no verso 9, que Deus diz assim para Josué, ó: lembra da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você, em qualquer lugar por onde você for. Deixa eu falar para você que o medo que você tanto teme é um gigante que precisa ser derrubado hoje. Porque a palavra do Senhor para a tua vida é essa: seja forte, seja corajoso, não temas, porque aonde você for, eu irei com você. Eu quero te convidar hoje a vencer esse medo. Qual é o medo que tem te paralisado? Para agora por um momento, reflita, olhe para você. O que os seus medos têm falado para você? Que você não é capaz? Que você não pode? Que você não vai chegar? Que isso não é para você? Porque muitas vezes, querida, eu quero que você entenda que a tua mente, ela mente para você. O teu inconsciente, ele vai te sabotar. Dependendo do ambiente onde você foi forjado, onde você foi criado, você vai ter uma certa mentalidade, um certo pensamento. E às vezes o medo ele é tão sutil que você nem consegue detectar que você está sendo sabotado pelo medo de crescer. Quantas pessoas têm medo de galgar uma posição alta? Quantas pessoas têm medo de entrar em um relacionamento novo? Quantas pessoas têm medo de chegar a um patamar alto? Por quê? Porque não se sente capaz. Porque olha para a sua própria capacidade, porque acha que é com a sua força, porque acha que é com a força do seu braço, e não é. Deus dá uma ordem para Josué, o que Deus tinha para Josué era grande. Josué, ele poderia até ter paralisado, mas quando Deus diz: olha, Josué, seja forte, seja corajoso, não tenha medo.
Vai, porque quem vai na tua frente é aquele que pode todas as coisas, que derruba todo gigante que se levantar. E eu tô falando para você hoje, ei, pare agora por um momento e diga o que está no teu coração. O que Deus tem sussurrado nos teus ouvidos para você fazer e você não tem feito porque você tem medo de crítica? Você tem medo do que vão falar? Você tem medo do que vão dizer? Você tem medo de não conseguir? Pare hoje e vença esse medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Não deixe o medo te enclausular em uma gaiola a qual você não vai conseguir sair. A gaiola está com a porta aberta e você está preso porque você não consegue ver o que Deus tem para você. Você não consegue avançar, você não consegue sair deste lugar de estagnação porque o medo está te paralisando. E o medo, ele é um paralisador de propósito. Se você não conseguir vencer ele, olhar para ele, identificar ele e dizer assim, olha, medo, quem está na minha vida é muito maior. E eu sei em quem eu tenho crido. E a palavra do Senhor diz que eu e você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não há nada, querido, não há nada que Deus não possa fazer. Mas eu costumo dizer, a parte de Deus ele faz. Agora a minha e a sua parte somos nós que temos que fazer. Deus dá uma ordem a Josué. Josué poderia escolher ter medo. Porque quem ele era para assumir o lugar de Moisés? Ele se achou pequeno, mas ele pegou a palavra do Senhor, e ele se afirmou nela, e ele venceu, ele conseguiu. Ele fez o que ele deveria ter feito, ele cumpriu o propósito dele na terra. E você que está do outro lado, que está me ouvindo, levanta hoje deste lugar de estagnação, sai deste lugar hoje, ei, deixa esse medo para trás e vai, porque quem vai com você é o Senhor, quem vai entrar com você nessa universidade, quem vai entrar com você nessa empresa, quem vai entrar com você nesse novo empreendimento, quem vai entrar com você nesse novo relacionamento é o Senhor, e Ele manda eu te dizer, por que tu temes? Por que tu não avança? O que tu está esperando? É a ordem? Pois a ordem já está sendo dada hoje aqui. E se essa mensagem chegou até você, essa palavra é para você. Não temas. Não temas. Seja forte e corajoso. Porque eu quem vou adiante de vocês. Assim diz o Senhor. Toma posse dessa mensagem.